Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Nós somos gratos a Deus porque mais um dia estamos aqui juntos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Vou repetir esse versículo agora numa outra versão. Com sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Amém? Queridos irmãos, nós entendemos que a casa, a palavra casa, ela se refere a uma moradia e que tem uma função de nos proteger contra a chuva, calor, frio, neve, contra-ataque de terceiros. Casa é algo que te oferece proteção contra o que vem de fora. E por isso é muito ruim ficar desabrigado. E também é ruim estar em uma casa que não cumpre com essa função de proteção. Talvez você esteja pensando aí, nossa, que bom que eu acabei de reformar a minha casa. Ou talvez você esteja pensando também, nossa, preciso urgentemente reformar a minha casa. Mas eu não estou falando sobre a casa, o imóvel físico que você usa como casa. Nós precisamos olhar esse versículo de um ponto de vista espiritual. E aí por isso eu te pergunto, querido, como é que está a sua casa? Conforme nós vemos nesse versículo que nós acabamos de ler em Provérbios capítulo 24, é necessário sabedoria e discernimento, ou então entendimento e inteligência, conforme deve estar na versão que você está usando aí na sua casa, da Bíblia. A sabedoria e a inteligência são características fundamentais para se manter a casa. Com sabedoria se constrói ou se edifica, e com discernimento, entendimento, inteligência, você estabelece essa casa. A sabedoria ela é uma capacidade de termos equilíbrio diante de circunstâncias da vida. Sábio é aquele que dá o devido valor a cada situação. Sábio é aquele que toma a decisão certa no momento certo. E discernir, ou ter o entendimento e a inteligência, é aquela capacidade de raciocinar para distinguir entre duas ou mais coisas. Vemos então que sabedoria e discernimento ou inteligência são fundamentais para essa consolidação da casa, conforme diz a palavra do Senhor. Quando na nossa casa não tem sabedoria e não tem inteligência, nós e a nossa família ficam vulneráveis ao ataque do inimigo. Quando falta sabedoria e falta inteligência, nós ficamos desprotegidos. E o inimigo tem usado diversas estratégias para promover a destruição, a nossa destruição e a destruição das famílias. E uma das estratégias que o inimigo tem usado muito é a mentira. É o que tem sido chamado aí de fake news. Nós temos visto por aí que muitas pessoas têm o prazer de espalhar
mentiras. Deixa eu te dar um exemplo. Nós estamos vivendo aí um quadro de pandemia. E você aí que é diamantinense, sabe que a Prefeitura de Diamantina, ela disponibiliza, né, uma página na internet, né, que é o site lá da Prefeitura, onde você pode ter acesso a um boletim informativo sobre os números da Covid-19 aqui no município. Nessa página da Prefeitura, você pode ver ali o número de casos de Covid que tem em Diamantina, ou o número de óbitos, enfim, e por aí vai. E nessa mesma página, embaixo do boletim, tem uma informação muito importante. Não caia em fake news. Acompanhe nossa página oficial atualizada em tempo real, apenas com notícias oficiais. Isso tem sido feito porque tem gente que espalha informação falsa sobre os dados, né, sobre as informações de Covid-19 aqui em Diamantina. Então tem gente que tem o prazer de espalhar mentira. E nós temos visto isso aí no nosso dia a dia. Mas Deus quer que você e sua família fiquem blindados de informações mentirosas, já que essa é a tática do inimigo para destabilizar as famílias. Deus quer que você e sua família fiquem blindados desse ataque mentiroso. E aí, esqueça quem espalha mentira. Quem espalha mentira já escolheu seguir Satanás, porque a palavra do Senhor lá em João, capítulo 8, versículo 44, diz que o pai da mentira é o diabo. Quem mente realiza o desejo do diabo. Ou seja, quem escolheu mentir já escolhe ter pacto com o maligno. Então o que você vai fazer é entregar um mentiroso nas mãos de Deus. E entrega mesmo, porque aquele que mente esqueceu de Provérbios capítulo 6, dos versículos 16 a 19, que eu faço questão de ler aqui para você. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, olha a mentira aparecendo aí como coisa que Deus detesta. Mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apresentam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O Senhor não se agrada disso. Então as pessoas que fazem isso, se você conhece, entrega nas mãos de Deus. Mas nós precisamos estar blindados desses ataques, porque ainda que você e eu não produzamos informações mentirosas e mentira e calúnia por aí, nós estamos imersos numa sociedade que surgem notícias desse tipo e precisamos ficar protegidos. Nós precisamos nos blindar e blindar a nossa casa também desses ataques. Mas não basta ter inteligência para isso. É necessário sabedoria. E para que você tenha esta sabedoria, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que é a verdade que liberta. E daí você pede então sabedoria a Deus, porque Ele vai dar. Porque quando nós temos a sabedoria, nós percebemos que a nossa vida não pode ser uma mentira. Imagina, se você viver em mentira, como é que você vai saber identificar o que é a verdade? E aí é importante que tenha sabedoria em casa, porque imagina você aí que é pai, que é mãe, se a realidade de vocês for uma mentira, como vocês vão perceber se seu filho está ou não mentindo? Então é necessário termos sabedoria, porque se nós percebemos que os nossos filhos estão mentindo por algum motivo, nós precisamos ter essa habilidade de perceber e sentar ali com o nosso filho e conversar
e dar instrução. Porque alguns casais estão tão acostumados com uma realidade mentirosa que eles passam anos mentindo um para o outro. Isso passa a ser a coisa mais natural do mundo. Mas a mentira não pode ser a regra da sua casa. É necessário ter sabedoria. Porque se a mentira passa a ser a regra da casa, isso só traz prejuízo. E traz prejuízo, inclusive, para a nossa vida fora da nossa casa, seja no trabalho, na escola, na igreja. A mentira atrapalha, porque a gente não consegue lidar com qualquer coisa diferente da mentira. Quem vive em mentira não consegue lidar com uma coisa diferente, com a verdade. Então, é necessário pedir a Deus sabedoria. Quando você tem sabedoria, você entende que Deus é o centro da tua vida. Assim você coloca Deus no centro da tua família. Uma casa edificada assim, ela permanece inabalável. Você tem vivido em verdade? Ainda que tenha faltado sabedoria e discernimento, inteligência, entendimento, e por causa disso a verdade tenha sumido da sua casa, quero te dizer que ainda há uma maneira de consertar tudo isso. Ainda tem uma saída. E a saída é Jesus, que morreu na cruz em favor de você, que morreu na cruz em favor de mim. E hoje é dia de lembrar o sacrifício de Jesus Cristo lá naquela cruz. Conforme escrito em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Você tem vivido em verdade? Peça sabedoria ao Senhor, Ele vai te dar, e você vai perceber que é necessário viver em verdade. Somente com sabedoria nós podemos consolidar a nossa casa. Nós precisamos ter sabedoria para termos o entendimento de que Jesus Cristo é a verdade que liberta. Mas só você pode dizer se você está vivendo ou não com sabedoria, está vivendo ou não em verdade. Você deve se examinar. Amém? Gostaria de orar pelos elementos, o pão e o suco de uva. Como eu disse, hoje é dia de relembrar o sacrifício de Jesus Cristo lá naquela cruz. Nós acabamos de ler o texto que sempre lemos na igreja, quando estamos reunidos lá fisicamente. Eu sei que você está com a saudade de estar junto com os irmãos, assim como eu, mas não deixe de ouvir os cultos, não deixe de participar desse ato, porque está sendo online. Nós estamos separados, mas estamos em comunhão e unidos do mesmo propósito, que é Cristo Jesus. Glorioso Deus, nós te agradecemos pelo pão que representa o corpo de Cristo, que foi pendurado lá naquela cruz, em favor de mim, em favor dos meus irmãos. Nós te agradecemos pelo suco de uva, que representa o sangue de Cristo derramado lá naquela cruz em nosso favor. Nós queremos relembrar esse sacrifício, Pai, que não foi em vão. Este sacrifício veio para que tenhamos vida, e nós queremos viver esta vida em verdade, que possamos nos examinar,
reavaliar as nossas práticas e nos achegarmos para mais perto de Ti. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus. Nós queremos viver diferente, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que não dá para viver sem a sabedoria e nós pedimos a Ti, ó Pai, a sabedoria que vem do alto para edificarmos a nossa casa, para consolidarmos a nossa vida. De Jesus. Glória a Deus. Querido, segure o seu pão. Este é o corpo de Cristo, dado em seu favor, dado por vós. Comamos do pão, em nome de Jesus. Glória a teu nome, Deus. Glória a Deus. Querido, segure agora o seu cálice, o seu copo com suco de uva. Este é o sangue de Cristo, deixado lá na cruz, derramado lá na cruz, em seu favor. Bebamos todos, em nome de Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez relembrando do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Deus, abençoa os teus filhos, que as bênçãos do céu caiam sobre a vida dos teus filhos, que a sabedoria do alto, ó Pai, recaia sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, tenham uma semana abençoada. Que Deus continue te guardando, em nome de Jesus. Continue ouvindo os cultos. Entre lá no YouTube. Ouça as palavras que estão sendo colocadas lá, para que você seja edificado. Não deixe que a distância, esse distanciamento, esse isolamento social venha esfriar a sua fé. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.